A partir de agora, o Dr. Drauzio Varela vai contar a história de um químico do Maranhão que fabrica e receita produtos à base de plantas para tudo que é tipo de doença. Um absurdo, não? Um absurdo que nos faz repetir a pergunta sobre os fitoterápicos. Afinal, é bom para quê? O jucá, no caso, a gente usa para curar ulcerações de afta, estomatite, úlcera. Aqui a gente usa também a couve, macerada em tintura hidroalcoólica para insônia, para ansiedade. Imperatriz é a segunda maior cidade do Maranhão. Cerca de 230 mil pessoas vivem aqui. Mais da metade é pobre. 26% são analfabetas. A cidade tem um único hospital público grande e 34 postos de saúde. Num deles, encontramos Dona Carmosina. O lixeiro caiu em cima da minha... feriu? Aí feriu assim um pouquinho, só um pouquinho aqui no joelho, aqui abaixo do joelho um pouquinho. Coça? Coça. Coça muito, né? Coça muito. E sai bastante secreção aí. Sai. Tá. Vamos fazer a pomada de graviola, né? Em 90% mais ou menos dos pacientes que chegam com ferimentos assim que demoram a cicatrizar, ela tem funcionado muito bem. Dona Carmosina não foi atrás de nenhum curandeiro. Procurou um posto de atendimento do SUS em Imperatriz. Lá recebeu a receita assinada por um médico. Pomada de graviola. Não serve para nada. Esse é o ponto. Quando está em forma de pingo, tá, ó o ponto. Ó. O professor Frazão dá aulas na Universidade Estadual do Maranhão. Ele tem um centro de tratamento com plantas na área do aeroporto de Imperatriz, construído e mantido, pasmem, pela Infraero. A Infraero é uma mãe para esse parceiro. Nesse local, o professor consulta pacientes, faz diagnósticos e receita remédios à base de plantas. E, pasmem outra vez, sem ser médico, o professor é químico. E aí, campeão, o que você ordena hoje? Quase eu tô com uma coceira aqui no meu pé, uma formiga não pode morder, formiga de fogo. Aí eu vou para graviola. Olha esse aqui, diagnóstico. É facinho demais. Pronto. No caso da graviola, existem efeitos tóxicos descritos? Existem relatos, já na literatura, da graviola em animais experimentais com agressão ao fígado e com diabetes. E também a própria Anvisa, num guia de fitoterápicos, relata que o uso prolongado da graviola pode causar alterações no pâncreas e levar ao diabetes. O caso que documentamos em Imperatriz do Maranhão é apenas um pequeno exemplo desse descontrole absurdo que põe em risco a vida dos brasileiros. Reinaldo, o que o Ministério pensa a respeito do tratamento de doenças com produtos naturais? Olha, o Ministério entende que esta é uma alternativa terapêutica que deve ser oferecida. Isso aqui é uma receita da Dona Carmosina. Eu fico sabendo aqui, por esse nível aqui, ó, infectada, MID, significa grande infestação. Dona Carmosina não está com nenhuma infestação. Qualquer estudante de primeiro ano de medicina sabe que a sigla MID significa membro inferior direito. O que a receita diz é que a ferida está localizada na perna direita. Então a gente vai utilizar a tintura da graviola com um grau de concentração um pouco alto, colocar o óleo da copaíba, que é um bactericida, e bater a pomada e está pronto. O que eu posso dizer é o seguinte: se eu estivesse com uma ferida infectada no membro inferior direito, eu não ia passar pomada de graviola. Seria um erro nós acharmos que a política do Ministério da Saúde para fitoterápicos estimula este tipo de coisa. Até hoje nós incorporamos apenas 8 medicamentos fitoterápicos. Os 8 fitoterápicos aprovados pelo Ministério da Saúde e distribuídos pelo SUS não passaram pelos estudos clínicos exigidos para os remédios convencionais, alopáticos. Por isso não se sabe com detalhes que efeitos colaterais podem provocar. A questão da segurança, né? A gente só vai conhecer a segurança se nós tivermos estudos de qualidade que envolvam centenas ou milhares de pacientes. Isso a gente não tem.
O professor Frazão diz que já testou a pomada em ratos e em pacientes. Nos leprosários, nos asilos de velhos, em escala de decúbito. A gente foi vendo no decorrer do tempo que ela tinha uma ação de regeneração de tecido. Os conselhos de ética consideram essa uma infração gravíssima. Os pacientes com hanseníase e os velhinhos nos asilos sabiam que estavam sendo usados como cobaias? Olha a ideia que o professor Frazão faz da ciência. A gente que tem dom da pesquisa, a gente detesta papel, para estar anotando nome, peso, tamanho, coisa e tal. O que eu gosto é de ver, eu pego uma foto e vejo. A minha estatística é essa. Há 4 anos, nós estamos indicando a pomada do professor Frazão. Nós estamos no Departamento de Farmacologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a Natasha Maurman, que é farmacêutica. Nós vamos fazer um teste com a pomada de graviola. Então, ela vai fazer um experimento em que vai provocar o ferimento em ratinhos que estão anestesiados, não vão sentir absolutamente nada. O que você vai fazer é comparar, ver se o local do ferimento em que você colocou a pomada com graviola cicatriza mais depressa, mais lentamente ou da mesma forma que o local em que está só o creme neutro, sem graviola. Exatamente. A pomada de graviola não passou no teste. Não houve diferença entre os ferimentos tratados com a pomada feita com a planta e aqueles tratados com um creme neutro. Ou seja, tanto faz com graviola ou sem ela. Como você vê a prescrição num posto de saúde, pelo SUS, de uma pomada dessas que não tem registro? Bem, eu acho que isso é uma irresponsabilidade, digamos assim, do ponto de vista de respeito ao próximo, ao ser humano. E eu sei que com ela eu vou ficar boa. Eu estou colocando todas as minhas esperanças, claro, primeiramente em Deus, mas no extrato da graviola. Luísa é química, casada e tem muita vontade de engravidar. Há 5 anos descobriu que tinha um tumor na cabeça, na região da hipófise. Foi operada. Em janeiro desse ano, eu fui fazer retorno e ele me disse que esse restinho do tumor que tinha ficado voltou a crescer. Eu teria que fazer uma nova cirurgia. O tumor pressiona o nervo óptico. Luísa já perdeu 90% da visão de um dos olhos. Mas esse não é o seu maior medo. Para a retirada do tumor, você perde muitas células da hipófise. Ali é onde está os nossos hormônios. E com isso, aí que dificultaria mais ainda ser mãe. Se retirar o tumor, Luísa preserva o que resta da visão, mas a cirurgia pode estragar seu sonho. E ela comentando que tinha isso aí eu disse, olha, eu tenho assim uma substância, se tu quiser testar em 5 gotinhas, 3 vezes ao dia. Eu fiquei muito feliz, muito mesmo, quando ele chegou para mim, o professor chegou para mim e disse para mim que eu iria tomar, né, esse extrato e que eu iria ter uma possibilidade de regressão deste tumor. Foi algo para mim assim, foi uma esperança, uma luz no fim do túnel. Na oncologia, talvez metade das quimioterapias que nós usamos venham da natureza. Mas isso é diferente de usar a natureza direto, não é? Isso que a gente não gosta e tu também não gosta. É uma coisa irresponsável e ilegal. Além da pomada, o extrato de graviola do professor Frazão também foi testado. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul pegaram várias culturas de células cancerígenas e dividiram em 3 partes. Na primeira, colocaram o extrato de graviola. Na segunda, apenas álcool, que é a base do extrato. E deixaram a última sem nada para servir de controle. Depois compararam os resultados. Quando nós tratamos com o extrato de graviola, o que nós observamos é que houve um aumento de células em relação a sem nada de tratamento. Quer dizer, as células, em vez de terem o seu crescimento inibido, em vez de parar de se multiplicaram mais? Exatamente, elas se multiplicaram bem mais. Isso quer dizer que se você tiver um tumor maligno e usar essa poção, ele pode crescer mais depressa. Se tivesse que arriscar um palpite para dizer qual é a função da graviola, aí você diria o quê? Que pode ser muito perigoso utilizar o extrato, porque o câncer pode aumentar. Desde janeiro, Luísa toma esse extrato de graviola que testamos em laboratório. Nenhum medicamento, só o extrato. Em maio, ela descobriu que estava grávida. Mesmo que quisesse, agora não seria o momento mais adequado para retirar o tumor. É um teste. Eu mesmo quis me submeter a esse teste.
Foi a minha escolha. O professor Frazão continua em seu centro de tratamento com plantas. Como ele, quantos não haverá no Brasil? Muito obrigado, hein? Disponha, estamos aqui todas as quarta-feiras e sexta-feira.